agora eu vou mostrar para vocês a opção de uma mesa posta só para servir risoto e uma mesa posta onde nós estaremos servindo uma entrada e o prato principal de risoto. E como é que fica essa mesa? Primeiro passo para quando eu vou montar uma mesa posta, a forração. Eu preciso decidir se eu vou forrar ou não essa mesa e se eu for forrar, se eu vou utilizar jogo americano ou toalha de mesa. Aqui eu optei em estar usando uma toalha de mesa. O que eu não posso fazer? Utilizar a toalha de mesa e sobrepor aqui em cima um jogo americano. Então, eu vou sempre escolher ou a toalha de mesa ou o jogo americano. Nunca os dois juntos. Então, essa é a primeira indicação que a gente vai atentar na hora da montagem da mesa posta. Então, eu escolhi a minha toalha de mesa. Vamos supor que eu tenha escolhido montar essa mesa para servir o risoto no prato raso. Então, aqui está o meu prato raso. Vai ser um risoto de queijo com uma carne. Utilizei o prato raso, coloquei aqui no meio, 2 dedinhos mais ou menos ou 1 polegada da borda. Coloquei garfo na esquerda, faca com corte virado para dentro na direita. Depois, o guardanapo. O guardanapo pode ser de tecido ou também, sem nenhum problema, pode ser utilizado o de papel. Aqui, o guardanapo é o conjunto da toalha de mesa, porém, isso não é uma obrigatoriedade. Fica a critério de quem está realmente montando a mesa. Então, guardanapo, qual é a localização desse guardanapo? Sempre do lado esquerdo ou pode também estar no meio do prato. Qualquer uma das duas posições estão corretas. Então, eu optei por colocar esse guardanapo do lado esquerdo do prato. Depois entra a taça, o copo ou a tulipa, que você vai sempre colocar do lado direito. Aqui, por exemplo, eu peguei uma taça e vou colocar aqui do lado direito, em cima mais ou menos ali do garfo. Aqui está uma mesa posta, um table setting para servir risoto e no prato raso. Agora, vamos supor que você não vá servir essa carne para ser partida e escolhe estar utilizando o prato fundo para servir esse risoto. E como ficaria esse table setting? Eu tiraria esse prato raso e colocaria o prato fundo diretamente na mesa? E não, sempre quando uma indicação de etiqueta é sempre quando eu estiver utilizando o prato fundo, ele deve vir acompanhado de um prato raso. Então, se eu optar pelo prato fundo, eu obrigatoriamente vou estar colocando o prato raso. As demais coisas não sofrerão alteração. Então, o meu guardanapo, ele fica aqui do lado esquerdo, os meus talheres não mudam de posicionamento. O detalhe é que o prato fundo sempre virá acompanhado do prato raso. Agora, vamos supor que eu decida utilizar o prato funil ou prato chapéu. E como fica essa questão? Eu coloco esse prato diretamente na mesa ou eu preciso utilizar o prato raso? E bom, esse prato funil, ele também é um prato fundo, então ele entra na regra do prato fundo. Eu coloco o prato raso e em cima do prato raso eu vou estar colocando, posicionando esse prato de risoto ou também prato funil, como é conhecido. Então, os demais itens tampouco irão sofrer alguma alteração. Agora, a observação é sempre essa. Utilizei prato fundo ou o prato de risoto, eu sempre vou estar acompanhando do prato raso. Essa daqui
é o posicionamento correto, a indicação correta para estar servindo um risoto num prato fundo ou de funil. E Fabi, eu posso utilizar o suplá para poder colocar numa mesa posta quando eu estiver servindo risoto? E a resposta é sim, você pode optar em usar o suplá. Lembrando que o suplá não é uma peça obrigatória e você vai escolher usar ou não usar essa peça na sua mesa posta. Então, se eu optar em utilizar o suplá, ele virá em cima da toalha de mesa ou do jogo americano, ou caso você tenha optado em não colocar forração nessa mesa, lembrando que seria uma mesa informal, não existe nenhum problema. Você poderia estar colocando o suplá diretamente na mesa. Então, aqui no meu caso, toalha de mesa, optei em colocar o suplá. E como ficaria a questão dos pratos? Então, se eu utilizo um prato raso, esse prato raso vem aqui em cima do suplá. E se eu resolvo utilizar um prato chapéu, o risoto, esse prato viria em cima do prato raso. Fabi, eu não posso colocar, já que tem o suplá, o prato funil, o chapéu ou risoto diretamente em cima do suplá? E a resposta é não. Sempre quando eu for utilizar o suplá, ele deverá vir acompanhado do prato raso. Então, se eu opto em utilizar o suplá, obrigatoriamente eu preciso utilizar o prato raso. E aí sim, se eu optei em utilizar um prato fundo ou de risoto, eu coloco ele aqui em cima. Então, reparem que a composição fica suplá, prato raso e o prato de risoto ou o prato fundo. Com prato fundo não teria nenhuma alteração. E por quê? Porque o prato de risoto é um prato fundo. É um prato fundo com um designer um pouco diferente, mas é um prato fundo. Então, se você optar em utilizar o suplá, a configuração fica exatamente a mesma. Eu só estaria incluindo o suplá na minha composição. E de maneira nenhuma eu poderia colocar diretamente sobre o suplá o prato fundo ou o prato de risoto. Lembrando que o suplá é facultativo, não existe obrigação de utilizar e os demais itens da mesa não sofreriam nenhuma alteração. Vocês aprenderam a colocar uma mesa posta para servir risoto ou no prato raso, ou no prato fundo, ou no prato chapéu, quando essa refeição é de um tempo. Ou seja, no meu almoço ou no meu jantar, eu somente vou servir aquele prato, risoto ou risoto com uma carne, mas eu não iria servir nada antes. E como ficaria essa mesa posta caso eu queira servir uma entrada, como por exemplo uma salada? Ela sofreria alguma alteração? Eu optei então por estar servindo uma salada de entrada e o prato principal um risoto com um filé grelhado. Então estaria utilizando para servir o risoto e o filé um prato raso, os meus talheres principais estariam aqui do lado. E para servir a salada, eu estaria utilizando ou um prato com um formato diferente ou um prato de sobremesa. E esse prato aqui estaria sendo colocado em cima do prato raso, porque primeiro serve a salada e depois os talheres correspondentes à salada, que é a entrada e ficaria aqui do lado. Lembrando que garfo sempre à esquerda, faca sempre à direita, com o corte para dentro. A minha taça ou copo do lado direito, guardanapo do lado esquerdo, nada altera. Então, a pessoa iria comer primeiro a salada, lembrando sempre que é de fora para dentro, né? Então, se eu tenho a salada como primeiro prato, o meu primeiro talher vai ser o que corresponde à salada. E assim, sequencialmente. Então, peguei, comi a minha salada, terminei. Esse prato aqui será retirado pela pessoa encarregada do serviço ou pela anfitriã.
Depois eu vou comer o meu segundo prato e por aí em diante. Agora vamos supor que você optou por estar servindo um risoto de queijo, somente, sem a carne, e você quer utilizar o seu lindo prato de risoto. E como entrada, a mesma salada. Então, como ficaria? Os talheres não teria nenhum tipo de alteração. Colocaria aqui o talher que eu vou comer, essa entrada na frente, em primeiro. E como ficaria a questão do meu prato de salada? Eu poderia estar colocando o meu prato de salada aqui em cima desse prato de risoto? E a resposta é não. Eu não posso colocar nada em cima do prato fundo ou o prato de risoto, lembrando que é um prato fundo. Então, como eu faria? Esse prato não estaria aqui na mesa desde o início e esse prato da salada estaria aqui em cima. A salada seria servida, eu comeria essa salada. A pessoa do serviço ou anfitriã iria retirar esse prato e aí sim seria servido o risoto no prato de risoto, ok? Então, eu nunca posso colocar nada em cima, nem do prato chapéu, nem do prato fundo. Aconteceria essa troca de pratos, tá? Viria outro prato para a mesa. Então, eu só posso deixar desde o início quando só vai ser utilizado o prato raso. Caso contrário, eu preciso retirar e trazer o prato seguinte. Quando você faz esse empilhamento, visualmente falando, ele fica bem bonito. Lembrando que eu só posso empilhar em cima de prato raso e eu nunca posso empilhar um prato raso em cima de outro prato raso. Eu só posso empilhar em cima de prato raso um prato de sobremesa ou um bowl ou um pratinho assim, com outros formatos, tá? O resto nada irá alterar. Agora, a terceira e última opção seria você falar: Fabi, eu quero servir um almoço ou jantar de 3 tempos. E o que seria isso? Uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. E como ficaria esse table setting? Como ficaria a mesa, incluindo aí a questão da sobremesa? Então, nesse meu jantar, o almoço de 3 tempos, eu vou servir de prato principal o risoto de queijo com o filé grelhado, prato raso, talheres de mesa. Na entrada, eu vou estar servindo uma salada, prato de sobremesa para salada, talheres que estariam ali sendo utilizados para comer essa salada. Guardanapo, guarda esquerdo e a taça ou copo lado direito. E a questão da sobremesa? E aí existem duas opções. Eu posso estar colocando os talheres de sobremesa aqui em cima do prato ou posso estar trazendo esses talheres na hora que eu for servir a sobremesa. Reparem que aqui não fica o prato de sobremesa. E toda vez que o prato de sobremesa, que aqui no caso eu estou usando esse prato no formato de peixinho, mas poderia ser um clássico prato de sobremesa, é porque esse prato de sobremesa estará sendo utilizado para servir a entrada e não a sobremesa. Combinado? Então aqui eu estou utilizando esse prato de peixe para servir a entrada e aí eu vou servir de sobremesa um bolo com petit gâteau, um petit gâteau com sorvete. Então, como fica a questão dos talheres? Eu posso estar trazendo esses talheres junto com o meu prato de sobremesa, a sobremesa, ou eu posso estar colocando aqui em cima do meu prato. E quais são os talheres que eu coloco aqui em cima do meu prato? Eu coloco os talheres que eu vou precisar para estar comendo a sobremesa que eu vou servir. No caso, se eu vou servir um petit gâteau com sorvete, eu não preciso da faca. Então, eu só coloco o garfo e a colher.
Porém, eu quero ensinar para vocês o posicionamento dos talheres de sobremesa. Então, como eu posiciono os talheres de sobremesa aqui em cima? E é o seguinte: faca e colher sempre na direita, garfo sempre à esquerda. Então, quando eu coloco aqui em cima na sobremesa, a faca sempre vem com o cabo virado para a direita, porque ela fica na direita. O garfo sempre vai para cima com o cabo virado para a esquerda. Por quê? Porque o garfo sempre fica à esquerda. E a mesma coisa a colher. Ela vem aqui para cima com o cabo virado para a direita. Então, nesse exemplo que eu trouxe para vocês de estar servindo um petit gâteau com sorvete, eu não iria utilizar a faca. Então, ela não vai na mesa. Lembrando que na mesa posta, tudo que está aqui precisa ser utilizado. A mesa posta ela é sempre funcional. Então, olha, se eu vou servir um petit gâteau com sorvete, eu coloco o garfo, cabo virado para a esquerda, colher, cabo virado para a direita. E como seria a dinâmica do prato de sobremesa? Comi a minha salada, que é a minha entrada, terminei, ela é retirada. Coloca para lá. Depois eu vou comer o meu prato principal. Terminei, esse prato será retirado. Quando eu terminar toda a parte salgada, aí virá a ser servido a sobremesa. E esses talheres que estão aqui em cima vão descer. Então, por essa razão que o cabo sempre fica direcionado para o lugar que ele fica aqui no prato principal. Então, ele desce, eu vou estar comendo meu petit gâteau. Quando terminar, esse prato será retirado. Fabi, e se eu estiver utilizando o prato funil, ou chapéu, ou risoto, ou o prato fundo? Como ficaria toda essa questão? E ficaria exatamente a mesma coisa. Então, aqui o meu prato e eu vou estar servindo somente um risoto de prato principal. Ele pode ficar aqui em cima se eu não estiver servindo a salada. Como no meu caso eu vou estar servindo a salada, esse prato vai vir depois. Então, aqui está o meu prato que vai ser servido a minha entrada. E aqui está os talheres que eu vou estar servindo depois o petit gâteau. Então, está aqui, comi a salada, vai ser retirado esse prato. E aí, vai ser servido o risoto. Então, aqui está meu risoto, comi o risoto, vou deixar meus talheres aqui. E será retirado o prato do risoto. Reparem que não fica o prato raso na mesa, ele sai junto com o prato fundo. E aí será a hora de trazer a sobremesa e esses talheres descerem de cima para baixo. Quando eu terminar, eu vou juntar e será retirado. E assim está os 3 tempos, a mesa posta para estar servindo os 3 tempos. E dessa maneira, você tem uma mesa posta, um table setting, para servir os 3 tempos: entrada, prato principal e sobremesa. Então, reparem que tem alguma variação quando você aumenta a quantidade de pratos a serem servidos nesse almoço ou nesse jantar. Porém, a ideia principal, a localização, ela não vai ter alteração. O que sim é que serão incluídos mais itens nessa mesa. Então, vocês aprenderam a questão dos pratos, dos talheres, dos copos ou da taça. E se eu quiser montar uma mesa posta com um centro de mesa, como ficaria? No esquema dessa mesa que nós vimos, não alteraria em nada, e sim você estaria incluindo nessa mesa algum arranjo, algum elemento como centro de mesa. E quando você coloca um centro de mesa, o que você precisa observar desse centro?
Primeiro, flores, velas não podem ter cheiro. Flores com cheiro bem suave ou sem cheiro, como o caso das orquídeas. Vela sem cheiro. Por que isso, Fabi? Porque na mesa o único cheiro deve ser do alimento que está sendo servido. Um segundo ponto muito importante para você estar observando é a altura desse centro de mesa. Reparem que aqui eu coloquei na minha frente e eu, de maneira nenhuma, irei perder o contato visual com qualquer pessoa que esteja sentada nessa mesa. Então, é muito importante vocês verificarem a altura desse arranjo, desse conjunto de velas, desses elementos que vocês irão estar utilizando como centro de mesa. Numa mesa posta informal, que é a mesa que participa do maior tempo da nossa vida, do dia a dia, você tem aí uma infinidade de opções, você pode estar utilizando a criatividade, ressignificar objetos e realmente não tem problema nenhum. Mas sempre lembrando dessas duas observações, sem cheiro e nunca está ali impedindo o contato visual, porque a mesa é lugar de troca, de partilha, de comunhão, de afeto. Então, uma pessoa precisa manter o contato visual com a outra. Usem e abusem, façam mesas lindas, utilizem centro de mesas, elementos, flores, velas e façam desse momento uma comunhão aí na sua casa, servindo esses risotos maravilhosos que vocês aprenderam a fazer aqui.